Essa apresentação tem como objetivo apresentar o RPG como uma metodologia ativa de ensino. Em suma, o que é o RPG, os tipos de RPG, o passo a passo para se criar um RPG com as suas temáticas, jornada, enredo, personagens, os desafios, o objetivo e o desfecho. Por fim, como inserir os conteúdos didáticos. A princípio, o que é o RPG? RPG significa Role Playing Game em inglês, significa jogo de interpretação de papéis, ou seja, é um jogo onde uma história é contada em tempo real e os participantes, os personagens principais dessa história. Nós precisamos da jornada, do enredo dessa história, nós precisamos dos personagens, que no caso serão os nossos jogadores, os desafios que esses personagens irão enfrentar, o objetivo, para o que eles querem alcançar com isso, e o desfecho, a conclusão, se eles conseguiram ou não chegar ao final dessa jornada deles. Tipos de RPG. Nós temos os tipos de RPG de mesa, o presencial. Nós podemos ver um exemplo no canto superior direito, onde é jogado com dados, com fichas e todo mundo presencialmente no remoto, onde o mestre, no caso o professor, pode estar mestrando através do Google Meet e os alunos, no caso os jogadores, estarem acompanhando. E tem o RPG via Google Forms, que é remoto, sem a participação do professor, onde as escolhas que você vai fazendo vão te encaminhando para os caminhos desse RPG. O passo a passo para criar um RPG. Primeiro você vai ter que determinar que tipo de RPG você está criando, se é um presencial, se é à distância, a temática central desse RPG, aonde que ele vai se passar, qual seria a jornada, o enredo desse RPG, os personagens que vão compor essa sua história, tanto os personagens jogáveis, que seriam os nossos heróis, nossos jogadores, quanto os não jogáveis, que são personagens que vão interagir com esses jogadores, são pessoas reais. Os desafios que eles vão encontrar ao longo do caminho, qual o objetivo deles e o desfecho, a conclusão. As temáticas de RPG, elas podem ser várias. Nós temos RPGs com temáticas de mundos medievais. Eu coloquei aqui o exemplo de temática escolar no canto inferior esquerdo. Nós temos deuses no canto superior esquerdo. Nós temos temáticas que podem variar de ídolos ou coisas de uma pegada mais realista, então RPGs que se passam no mundo moderno, não necessariamente no mundo medieval, e assim sucessivamente. A temática do RPG vai ser aonde que esse RPG vai estar se passando. Os desafios da jornada. Aqui nós temos alguns exemplos. O desafio dessa jornada é o que vai motivar o meu jogador o que vai desafiar o meu jogador ao longo do percurso dele. Quais são os desafios que eles vão encontrar no caminho. Nós temos matar um dragão, ou desvendar algum tipo de mistério, algum tipo de enigma. Nós temos, enfim, vários tipos de desafios que podem ser exemplificados aí. Como inserir os conteúdos didáticos no RPG? Vou colocar aqui alguns exemplos simples. Português. Os jogadores podem ter que desvendar um caça-palavras ou uma charada, ou argumentar com algum vilão para poder cumprir o desafio. Então vamos colocar um exemplo aqui. Para abrir um portão mágico dos elfos e adentrar a floresta, os alunos precisarão em conjunto recitar uma poesia com versos decassílabos. Esse é só um exemplo. A professora pode trabalhar essa produção de texto em sala de aula e o jogo só terá continuidade quando a sala conseguir passar desse primeiro desafio. Então, há um tema medieval aí, há um mundo mágico, os personagens, os elfos, certo? E qual que é o meu desafio? Meu desafio é recitar essa poesia em versos decassílabos para abrir este portão mágico. É muito necessário, na hora de estar aplicando o RPG, ou interagindo, ou jogando, fazer muito uso da sua criatividade.
Vou colocar um próximo exemplo aqui, com matemática. O desafio pode ser um problema matemático. Um combate com vilão pode usar probabilidade, soma, subtração, multiplicação ou divisão durante a rolagem de dados, por exemplo. E esses recursos podem ser aproveitados para ensinar o conteúdo didático do professor. O exemplo que eu coloquei aqui, nossos 5 jogadores encontram um mago poderoso e decidem enfrentá-lo. Todos os jogadores podem deferir um ataque com um valor de um dado. 6 lados é o que eu estou usando como base aqui, mas podem ser dados de mais de 6 lados também. Sabendo que o mago possui 20 pontos de vida, qual a probabilidade desse combate acabar em 5 turnos? Você pode colocar essa probabilidade para os alunos calcularem em sala de aula. Como outra possibilidade para ciência, química ou física de aplicação de conteúdo didático dentro do RPG. O desafio pode ser enfrentado O desafio a ser enfrentado pode conter detalhes onde é necessário um conhecimento científico para poder efetuar a ação. Por exemplo, vamos supor que o desafio do grupo de jogadores seja libertar a princesa que está no calabouço do reino inimigo, mas os portões desse calabouço estão emperrados. A professora pode trabalhar com os alunos o ponto de dilatação do ferro para afrouxar as dobradiças do portão e propor que os alunos façam essa pesquisa. Então, o desafio do RPG, a parte em que os alunos precisam pensar para poder solucionar, é aí onde vai entrar o conteúdo didático que eles vão precisar desenvolver. Os personagens jogáveis e os personagens não jogáveis. Depois de você ter determinado o seu tema do seu RPG, qual é o objetivo e quais são os desafios, nós vamos ver quais são os personagens que vão interagir nesse RPG. Nós temos os jogadores, eles são personagens, claro, e serão os seus alunos. Nós temos o mestre, que é o professor, é quem está narrando a história, quem está contando a história. É você, professor, que vai guiar a história para onde você quer que ela caminhe. E temos os personagens da história que vão interagir com os jogadores e que é você, professor, que vai interpretar esse personagem. Por exemplo, se o grupo de jogadores chega em uma vila, todos os moradores dessa vila, interpretar o que esses moradores vão falar para os seus alunos, o que eles vão fazer. Quem vai controlar esses personagens é o professor. E a partir disso é guiado a história.